Porque se vocês estão achando um absurdo o filho que agride a mãe, vocês vão achar mais absurdo ainda o que eu vou contar agora, porque a gente precisa até dar uma respirada, para não perder o equilíbrio emocional, porque é difícil, viu? É difícil manter saúde mental noticiando esse tipo de coisa, mas eu não posso deixar de falar, porque o que está acontecendo é a realidade dos fatos. Um idoso, minha gente, de 63 anos, foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos. O caso já é absurdo por si só, né? Só que o pior aconteceu. Depois do abuso, essa criança está grávida. Criança de 12 anos de idade. O delegado Wellington Júnior falou sobre esse caso, a gente vai acompanhar agora. Na manhã do dia de hoje, na cidade de Poço Verde, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um idoso de 63 anos de idade. O referido idoso começou a ser investigado por essa unidade policial pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável. Durante as investigações, que foram iniciadas no mês de agosto do corrente ano, foi possível comprovar que o investigado manteve relações sexuais com uma menor de apenas 12 anos de idade. Inclusive, no momento, a menor está grávida do investigado. Depois de colhidas auditivas da vítima, de seus familiares, das testemunhas do fato e do suposto autor, provas essas que foram corroboradas pelo exame de gravidez e pelo exame pericial realizados na vítima, o inquérito policial foi concluído, bem como foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado, podendo vir a ser condenado a uma pena de até 15 anos de prisão. Ele vai ser preso, ele foi preso na manhã de hoje, aí ele fica 15 anos preso. E a criança de 12 anos grávida, eternamente presa, né? E ainda fruto de uma violência. E pensando nessa gravidez, eu adianto até para vocês que eu procurei até o contato dessa família para tentar ajudar de alguma forma, tentar orientar de alguma forma, porque a gente se sensibiliza, mas é claro que a polícia manteve aí em sigilo todos os dados, enfim, dessa família, mas aqui eu já quero dizer, se puder, se vocês quiserem qualquer tipo de amparo, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, o meu Instagram, que eu sempre respondo a todo mundo, que é o Mari Maricena. Às vezes vocês não querem ligar aqui para a TV, mas muitos de vocês me procuram também nas redes sociais. Eu queria muito o contato dessa criança. E pensando no futuro dela, eu convidei aqui para o Cidade Alerta a advogada Jaqueline Souza, para que ela nos explique de que forma esta criança pode ser amparada juridicamente. Boa noite, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Primeiro, a gente precisa esclarecer que não é um caso de estupro apenas, é um caso de estupro de vulnerável. Peço que você esclareça para a gente essa diferença. Bom dia a todos e a todas. Existe sim uma diferença entre o caso de estupro e o estupro de vulnerável. O estupro normal, né, quando é cometido com pessoas acima de 14 anos, com atos libidinosos, penetração, né, e relações sexuais, sem o seu consentimento. Já no estupro de vulnerável, que é positivado pelo artigo 217A do Código Penal, ele consiste no relacionamento, no ato libidinoso, né, com crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos. Lembrando que para esse tipo penal não é necessário o consentimento da vítima, até porque a vítima, nesses casos, não tem ainda uma percepção, uma personalidade formada para que possa exprimir sua vontade de maneira consciente. Então, fica aí o esclarecimento da diferença de um para o outro. Então, estupro de vulnerável é quando você tem, né, até 13 anos e 11 meses, mesmo que tenha o consentimento, é considerado estupro de vulnerável, se você não tiver com as suas faculdades mentais, ou seja, se você tiver sido dopada, se você tiver extremamente embriagada, sem condições de responder pelos seus atos, também é considerado estupro de vulnerável. Quero entrar numa outra questão agora, doutora Jaqueline, extremamente polêmica, mas que a gente precisa dizer, porque é lei.
E esta menina de 12 anos de idade tem total direito de cometer um aborto se ela assim entender. Porque já é lei no Brasil que vítimas de estupro que engravidam pode fazer o aborto. A gente sabe, doutora, que infelizmente ainda existem médicos que se recusam a fazer isso. Queria que você trouxesse para a gente um pouco da realidade desse tipo de direito que as mulheres têm e acabam muitas vezes encontrando resistência. Então, é exatamente isso mesmo. Existe uma parte dos médicos, né, que são contra o aborto, que eles não se sentem à vontade em relação de crença ou de qualquer tipo de impedimento de consciência de realizar o aborto. Porém, o aborto, nesses casos, como bem foi dito, ele é legal, é um aborto legal. E ele tem a isenção da pena, né, tem uma excludente de punibilidade dentro do artigo 218, inciso 2 do Código Penal, que diz que nesses casos não tem pena e é totalmente consentido. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos ver que essa criança ou adolescente, ou até a própria mulher que tenha sido vítima de estupro e seja maior, né, que nós estamos lidando diretamente com a saúde, com a vida. Então, nós não devemos nos deixar levar por opiniões individuais dos profissionais. Inclusive, se tratando de legislação, o profissional ele deve realizar o procedimento. E caso ele não esteja apto naquela situação, ele deve encaminhar. E se a resistência persistir, eles podem ser punidos por crime de desobediência, porque contra a legislação pátria, inclusive Constituição Federal, né, e preservação do direito à vida e à saúde da mulher, enquanto violentada, não pode haver recusa. Queria só que, para a gente finalizar aqui, que você explicasse como essa criança, a família dessa criança deve agir caso tenha o entendimento, caso escolham pelo aborto. Exatamente. No caso dessa criança, né, 12 anos, que infelizmente foi acometida pelo estupro de vulnerável, elas devem se dirigir até um hospital, uma maternidade que esteja apta para realizar o procedimento. E se mesmo assim houver negativa, elas devem ingressar com ação judicial perante a Vara da Juventude, Criança e Juventude, e pode ser assistida pela Defensoria Pública, procurar diretamente a Defensoria Pública, se dirigir até os conselhos tutelares, que vão encaminhar para medidas necessárias, vão ter todo o seu direito resguardado em relação ao apoio multidisciplinar, com psicólogos, ginecologistas e toda a rede de apoio. E vale lembrar que a decisão final é da pessoa violentada. Então, não existe possibilidade de recusa de profissional. O aborto legal é previsão estabelecida e deve ser cumprido. Muito obrigada pelas informações, viu? Eu conversei agora, você que está assistindo aqui ao Cidade Alerta, com a advogada Jaqueline Cruz e esclarecendo as questões jurídicas voltadas... Desculpa, gente, é Jaqueline Souza. A gente tem uma colega aqui, viu, Jaqueline? A apresentadora do Você em Dia, que é a Jaqueline Cruz, com quem eu fico falando aqui todas as tardes e acabei trocando o sobrenome, me desculpe. Mas você foi elogiada, porque a Jaque é massa também, tanto quanto você. Então, ela esclareceu aqui pra gente sobre as questões voltadas para o aborto para aquelas mulheres que foram estupradas.